Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma live, das lives que eu estou fazendo durante as últimas semanas, tá? Todas voltadas para o público médico, mas os colegas que são da área de saúde também sintam-se à vontade para acompanhar todos esses temas que eu tenho abordado, que eu acho que são de extrema importância para quem tem clínica, para quem tem consultório, para quem aluga a sua sala, para quem tem um CNPJ funcionando, tá? Como médico ou como qualquer outro profissional da área de saúde. O tema de hoje eu venho falar sobre liderança, tá? Quais são os problemas que podem acontecer, né? Vou falar, são muitos problemas que podem acontecer por falta de liderança no seu negócio, na sua clínica. Eu vou abordar 5 principais, tá? Mas existem inúmeros. Quem conhece o dia a dia de um serviço de saúde sabe que são muitos problemas imprevistos, coisas que acontecem inesperadamente, mesmo que o seu serviço seja um serviço muito organizado, que tenha planejamento, que tenha um bom gestor, que tenha uma equipe alinhada. Mesmo os serviços mais renomados passam por problemas e por imprevistos. Mas quando esse serviço, essa clínica, esse hospital, esse consultório, ele tem problema na liderança, aí envolve muito mais setores, né? Porque a liderança, lembre, é o topo. E aí tudo que vem abaixo, né? Todos os setores, funcionários, colaboradores, pacientes, limpeza, administração, financeiro, tudo tá ali abaixo do gestor, tá? Boa noite, Tiago. Entrou aí na live. Então, eu vou abordar aqui 5 temas que eu considero os principais. E vou começar aqui falando para vocês sobre o impacto financeiro direto no seu serviço por uma falta de liderança, tá? Geralmente, uma clínica que não tem seus processos bem definidos, vão acontecer muitos erros. Por quê? Porque muitas vezes não tem a marcação correta do paciente, erro de agendamento, muitas vezes agenda o paciente para um dia e horário e avisa o paciente que é outro dia e outro horário, ou marcam-se 2 pacientes no mesmo horário, ou às vezes coloca um paciente que é retorno junto com um paciente que é a primeira consulta, e ali aquele paciente que é um retorno espera muito, porque uma primeira consulta é sempre mais demorada e uma consulta de retorno geralmente é mais rápida. Então, isso também é um erro por falta de liderança, tá? E isso vai impactar no financeiro. Erros também de desperdício de material, insumos que você compra para sua clínica. Às vezes você compra demais, algumas medicações demais e termina que aquilo não é usado no tempo que você previa e terminam que as medicações vencem e você tem que descartar porque você não vai poder usar a medicação vencida, né? Alguns insumos vencidos. Olá, doutor Neto, doutora Alba aí, que entraram na live. Então, todos esses desperdícios geram custos, né, para a clínica. Também a questão de horas extras, quando você não tem um controle das horas de trabalho dos seus colaboradores. Muitas vezes alguns vão precisar pagar horas extras e em alguns momentos vão estar ali no horário normal deles, mas não vão estar atendendo o paciente, não vão estar com o médico trabalhando. Então, se você não tiver um controle disso, do horário dos seus colaboradores, isso também vai trazer um desperdício financeiro, porque você vai pagar ali o salário daquele colaborador e ainda vai ter que pagar horas extras que muitas vezes
poderiam ser compensadas em outros horários, né, que não tem paciente, poderiam ser abatidas. Então, tudo isso é um desperdício para a sua clínica, né? Então, cada pequeno erro desse, erro nas compras da clínica, erro de agendamento de paciente, erro do controle de horários dos funcionários, tudo isso vai gerar um desperdício financeiro por uma falta, muitas vezes, de liderança, tá? E aí, se você não tem liderança, você não tem como acompanhar os seus indicadores financeiros e você também, muitas vezes, nem tem meta, né? Se você não tem meta, você também não tem como, eu quero faturar 50 mil esse mês. Como é que você vai saber se você vai faturar ou não, se você não está controlando o quanto entra no seu caixa e o quanto sai, né? Então, assim, você sabe realmente o quanto a sua clínica perde ou deixa de ganhar por semana por falha na gestão, né? Por falta de uma gestão eficiente. Então, esse primeiro impacto financeiro é um dos principais erros, né? Principais falhas que acontecem na sua clínica por uma falta de uma boa liderança, tá? E isso vão acarretando muitas outras coisas, né? Todas essas falhas que eu acabei de falar. Oi, Patrícia, boa noite, bem-vinda. Todos esses erros que eu tô falando vão puxar também outros problemas para sua clínica. Um segundo problema que acontece muito por falta de liderança é você ter uma equipe desmotivada e uma alta rotatividade da sua equipe. Boa noite, Patrícia. Então, uma equipe que não tem um líder forte, que não tem uma liderança forte, ela vai trabalhar desmotivada, ela vai trabalhar sem direcionamento, cada um vai fazer o que acha que é certo fazer ali, não tem uma orientação. Se não tem também um olhar de perto do líder, muitas vezes não tem um treinamento dessa equipe e muitas vezes você termina tendo que demitir pessoas e tendo uma alta rotatividade, né? E a demissão, por si só, ela gera um custo muito alto para a sua clínica. Uma demissão é muito cara, né? Uma demissão hoje de um colaborador que ganha em torno de um salário mínimo comercial é em torno de 12 mil reais. Então, é um valor muito alto. E dependendo do tamanho da sua clínica e do faturamento da sua clínica, é uma grande perda financeira, né? Então, assim, uma equipe que não tem direção, que ela não tem um bom líder, ela não é bem liderada, ela geralmente é uma equipe que vive em climas pesados, tá? Com muitos conflitos internos, ninguém sabe a quem atender, todo mundo quer dar ordem, ninguém quer obedecer ninguém, muitas vezes muitos conflitos entre os colaboradores, muita fofoca, sabe? É uma coisa muitas vezes que não tem regra. Então, uma equipe desmotivada e uma alta rotatividade de colaboradores seria um segundo problema para essa falta de liderança, tá? Também quando o líder, né, no caso o médico, ele não consegue dar feedbacks, sejam eles positivos ou negativos para a sua equipe, cai muito o engajamento dessa equipe. Porque se o funcionário está fazendo errado, ele tem que receber um feedback, né, negativo. Olha, você está errando aqui, você precisa fazer dessa forma, vamos ajustar esse ponto aqui, está errando nesse ponto, ou no atendimento do paciente, ou no agendamento, ou no acolhimento, sempre tem algo a se ajustar, tá? E aí, também, se você trata aquele seu colaborador que é muito bom, igual você trata o colaborador que não é bom, se você não reconhece, né, o ser um bom colaborador, se você não reconhece aquele colaborador como um bom colaborador, termina que ele se desmotiva também. Poxa, eu faço tudo direitinho, chego na hora certa, trato bem os pacientes, às vezes faço muito a mais do que tenho obrigação e não sou reconhecido. Então, isso desmotiva também a equipe. E aí,
existem até estudos que mostram que muitos colaboradores, eles pedem demissão, não é nem porque não gostam do emprego, mas na maioria das vezes é porque eles não gostam do seu líder. Eles não se dão bem, ou não são reconhecidos, ou não são motivados, engajados, treinados, se sentem perdidos ali e eles muitas vezes pedem demissão por causa disso. Não é nem pelo ambiente de trabalho em si, que ele não gosta, não gosto de trabalhar nessa clínica. Muitas vezes ele sai, isso eu falo do colaborador que pede demissão, tá, gente? Não é o que é demitido. O que pede demissão, na grande maioria das vezes, é porque não gosta do seu líder. Isso já tem estudo mostrando isso, tá? Então, e um funcionário desmotivado, ele vai refletir diretamente no atendimento ao seu paciente. Se ele não é treinado, se ele não é pago de forma justa, se ele não é reconhecido, enfim, várias variáveis aí fazem com que ele não seja um bom colaborador para a sua clínica, e isso vai refletir no atendimento dele ao seu paciente. Já aconteceu comigo, de eu ligar para marcar uma consulta e eu ser super mal atendida. E assim, depois eu fiquei, meu Deus, por que será que essa pessoa trata todo mundo assim, né? Todos os pacientes assim. E o médico que eu tava querendo marcar a consulta era um excelente profissional, mas a minha vontade era desmarcar a consulta e não ir mais, porque eu fui tão mal atendida pela recepcionista, pela secretária dele, sabe, assim, numa arrogância, uma soberba, dificultando, sabe? E eu acho até que o médico talvez nem tenha ideia de que os pacientes estão passando por isso, né? Estão sendo mal atendidos. Então, gente, um bom colaborador, ele tem que ser reconhecido, ele tem que ser treinado, ele tem que ser bem pago, tá? E quem não gosta, né, de receber um reconhecimento quando você faz uma coisa boa, quando você trata um paciente bem. Lá na clínica, por exemplo, a gente tem lá onde o paciente ele pode elogiar aquele colaborador que ele foi atendido. Ele pode elogiar o médico, ele pode elogiar a enfermeira, a técnica de enfermagem, a recepcionista. E vários recebem, tá? Feedbacks positivos. Alguns recebem negativos também. Mas, e quando o colaborador recebe um reconhecimento positivo, muitas vezes é colocado até no grupo, né? Porque aquilo ali precisa ser reconhecido. E quando você coloca num grupo com os outros colaboradores o feedback positivo, aquela pessoa que recebeu o feedback positivo, ela vai se sentir muito bem, ela vai se sentir homenageada, né? E você também vai estimular os demais colaboradores a fazerem o mesmo caminho, percorrerem o mesmo caminho, tratarem bem os pacientes, tratarem bem os colegas de trabalho, né? Não fazerem fofoca, não serem criadores de conflitos dentro do ambiente de trabalho. Então, tudo isso é importante, tá? E assim, quando se tem uma alta rotatividade, é ruim para você que é colega médico, ainda mais se sua clínica for pequena. Se você tiver, por exemplo, uma secretária, se essa secretária não der certo e pedir demissão, você vai ficar ali atrás de, né, recrutando colaborador, entrevistando, perdendo seu tempo com isso, né? De ir selecionar, entrevistar, né? Fazer treinar novamente, ensinar tudo como é a rotina da sua clínica. Então, impacta também na sua produtividade como profissional médico, tá? Então, gente, é muito importante se ter uma equipe motivada, e isso é um papel do líder, tá? Lógico, tem gente que fala, não, ninguém tem que ter o trabalho como um lugar para buscar motivação. Claro, fulano não gosta de trabalhar aqui, ele tá desmotivado. Mas vamos avaliar, né, porque tá desmotivado? Será que é porque o ambiente de trabalho é um ambiente conflituoso, cheio de fofoca, onde o colaborador não treina ninguém, deixa tudo muito solto? Então, vamos avaliar. Realmente,
colaborador, ele não tem que procurar motivação no trabalho, tá? Não é um ambiente só para se procurar motivação, mas é função do líder motivar a sua equipe. E essa motivação vem com um bom tratamento, com pagando de forma justa, né? Elogiando quando esse colaborador, ele é um bom colaborador, ele exerce as funções dele, né? E quando ele é elogiado pelos seus pacientes, isso tem que ser divulgado para ele e para os demais colaboradores, né? Para que isso gere um estímulo para os demais, tá certo? Um terceiro ponto que eu acho assim, olá, várias pessoas entraram agora, Sofia, Alexandre, boa noite, João Paulo, Emily, Ricardo, acho que é RJ Online, Dona Maria Amélia, boa noite para todos. Boa noite. O terceiro fator aqui que eu ia falar, que é de muita importância também, que tem muito a ver com a liderança, é a questão da perda dos pacientes e da reputação do seu nome como médico e da sua clínica, tá? Do seu serviço. Quando o paciente, ele não é bem tratado na sua clínica, seja na hora que vai marcar a consulta, seja na hora que ele chega na recepção para ser atendido pela sua secretária, seja na hora que ele está no consultório com você sendo atendido, isso vai fazer com que ele não fidelize, tá? E todas essas etapas têm que estar muito bem alinhadas, porque se ele é bem atendido por você, mas não é bem atendido pela sua secretária, se ela dificulta o atendimento em algum ponto do processo, esse paciente muitas vezes não vai voltar. E é como eu já falei aqui outras vezes, o mercado médico está cada vez mais concorrido. Então, gente, perder paciente porque não sabe tratar bem o paciente, porque a jornada do paciente não foi legal, vocês falharam em algum ponto, é um negócio inadmissível hoje, tá? Há 20 anos atrás, você muitas vezes era atendido de qualquer forma. Mas hoje, nem os pacientes de SUS querem ser mal recebidos, tá? Todo mundo hoje tem acesso muito fácil à informação. Todo mundo hoje aumentou o seu padrão de exigência de serviços. Aumentou também a questão da rapidez que as pessoas querem ser atendidas. Então, tudo isso conta na hora que o seu paciente é atendido. E aí, esse paciente que foi atendido por você e ele não gostou, ou do seu consultório, ou do atendimento da sua secretária, ou do seu atendimento, ele não volta mais para você e ele também não vai lhe indicar. Se alguém perguntar, você indica qual médico dessa área? Muitas vezes ele nem tem quem indicar, mas ele vai falar mal de você, eu não sei quem indicar, mas não vá para doutor fulano não, porque, olha, a clínica dele é tudo velha, as cadeiras tudo velha, a clínica suja, o banheiro sujo, a atendente é mal-humorada, trata a gente mal, antipática, o doutor também nem olha para a cara da gente, mal fala com a gente, mal examina a gente, é uma consulta super rápida ali, uma pessoa que, sabe, fala assim acima do nariz dele com o paciente. Então, o paciente hoje, ele gosta de ser ouvido, ele gosta de ser olhado olho no olho, entendeu? Ele gosta também de conversar com o médico, não é só aquela consulta rápida e acabou-se, não. Então, tudo isso vai fazer com que o seu paciente deixe de ir a você e vá para o seu concorrente. Outra coisa também que impacta aí é a questão de atrasos, né? Médicos que atrasam muito, isso aí é uma falta de liderança na questão de organização do horário, de atendimento. Às vezes o médico marca, vou começar o meu consultório às 2h, vou começar a atender às 2h da tarde, e chega às 3. Ou seja, aquele paciente que estava marcado às 2, ou os pacientes que estavam marcados ali entre 2 e 3 horas já estão lá esperando. Depois vão chegar mais, isso vai virando uma bola de neve. Então, essa questão de muito atraso, tá?
É o péssimo. Hoje em dia, eu já deixei, eu sou a prova viva que eu já deixei de ir a alguns colegas médicos, apesar de serem excelentes tecnicamente, excelentes profissionais, mas me davam um chá de cadeira de 1 hora, 2 horas, entendeu? E a gente que tem quem já tem tempo livre não quer ficar esperando, ainda mais quem tem uma vida corrida, né? Então, eu como médica, eu sei que isso é uma falha. E assim, não justifica, principalmente, minha gente, quem cobra consulta high ticket, consulta particular, consulta que o paciente vai lá e tirou o dinheirinho do bolso dele, e acenar aqui pro pessoal, tirou o dinheirinho do bolso dele ali e pagou a consulta, ele merece um bom atendimento. E um dos requisitos para se ter um bom atendimento é você não atrasar. Lógico, atrasar é normal, pode acontecer, pode, assim, um atraso de 15 minutos, né, 10 minutos, 20 minutos no máximo. Mas um atraso de 1 hora, minha gente, não é bem visto, né, não vai ser bem-vindo pelo paciente. E isso vai fazer ele lhe avaliar negativamente, se você tiver avaliações no Google, que hoje em dia muitos médicos buscam avaliações em plataformas, né, como Google, Facebook. E ele também vai avaliar negativamente para os amigos, para os familiares, né? Vai fazer uma propaganda negativa de você, tá? Então, um único erro desse com um paciente pode acarretar dezenas de perdas de pacientes para você. Então, vamos tentar melhorar o atendimento ao paciente, tá certo? E assim, a liderança, o que acontece do balcão da recepção da sua clínica para trás, o paciente não conhece, tá? Os erros da liderança, o paciente não conhece. O que é que ele conhece? Os efeitos desse erro da liderança, porque ele vai ver funcionária que não é treinada, funcionária que fala de qualquer jeito, funcionária que demora a responder o WhatsApp, funcionária que não relembra para ele que ele tem uma consulta no dia seguinte, tá? Enfim, N motivos. É isso que o paciente ele vai ver no erro da sua liderança. Não é o que acontece nos bastidores, mas o que acontece com ele, tá? E aí, que nota, gente, vocês acham que os seus pacientes dariam hoje para a experiência que eles têm na sua clínica, quando eles chegam na sua clínica para ser atendido? Será que você está sendo bem avaliado? Né? A maioria, muitos colegas médicos hoje, eles pedem aos seus pacientes que, logo após a consulta, entrem no Google e avaliem, né? Porque aquela avaliação no Google, para eles, uma boa avaliação é muito importante, né? Tudo que a gente vai, hoje em dia, comprar ou participar, a gente quer ver a avaliação das pessoas. Um curso que a gente vai comprar na internet, um produto na Amazon, tudo a gente quer ver as avaliações para ver se aquilo ali é bom mesmo. Então, os pacientes também estão indo no Google ver a avaliação do médico, tá? E lá na avaliação, o paciente também pode deixar comentários. Olá, Brena, Tiago, boa noite para vocês, bem-vindos. Então, lá, da mesma forma que a gente vê nessas plataformas de compra, né, as avaliações dos clientes, na nossa plataforma no Google, quem está no Google, o paciente também pode deixar a avaliação dele, tá? E dizer se gostou ou não, e o porquê gostou e o porquê não gostou. E vai estar lá para todo mundo ler, tá certo? Então, é muito importante. Então, pense bem, reflita aí quanto é que o seu paciente hoje daria de nota para o seu atendimento. Ele daria uma boa avaliação para o atendimento da sua clínica? Quando eu digo o seu atendimento, é o atendimento da sua clínica, tá certo? Não é só o seu atendimento como médico. Porque você pode ser um médico muito bacana, tratar seu paciente assim, quase carregando no colo. Mas se ele não tiver uma boa experiência na sua clínica, a avaliação vai ser como um todo, tá? Um quarto item que eu acho muito importante, que fala muito sobre liderança também, do erro na liderança, né? Lá em cima, é a questão do estresse e da sobrecarga do colega médico, tá? Do colega, o dono da clínica ali. Aquele dono de clínica que não é um bom líder ou que ele não tem alguém que exerça uma liderança forte dentro da sua clínica,
ele vai viver apagando incêndios, tá? Ele não vai se antecipar dos problemas, ele vai esperar o problema acontecer para ele poder estar apagando os incêndios. Então, isso, com o tempo, isso geralmente acontece com o quê? Com aquele médico que quer tomar conta de tudo, que quer controlar tudo. É ele quem contrata, é ele quem faz pagamento, é ele quem compra coisas para a clínica, é ele quem marca os pacientes. Tem esse colega médico, às vezes nem secretária tem, que é ele quem faz tudo. Então, esse cara aí, ele vai apagar muito incêndio, entendeu? Muito. E aí, gente, o que tem de consequência? O fato de você, como colega, não ter uma boa liderança na sua clínica e tá sempre apagando incêndio. Você vai viver estressado, cansado, exausto. Muitas vezes não consegue dar nenhum bom atendimento pro seu paciente, tá? E muitos desses médicos que estão nessa situação, eles terminam entrando em burnout. Por que que hoje é tão comum no meio da saúde, né, médicos, enfermeiros, enfim, profissionais da área de saúde terem tanto burnout? Eu acho que a área profissional que tem mais burnout hoje em dia é o setor de saúde, porque são pessoas que trabalham muitas horas, trabalhos exaustivos e extensivos, tá? Em coisas altamente estressantes. Por quê? Porque você está lidando ali com vidas, com doenças, né, com famílias. Muitas vezes ali você tem um paciente, mas você não tem ali um diálogo só com o paciente. O diálogo geralmente, às vezes, é com a família toda, né? Você tem um paciente ali grave, internado, você fala com o filho, com a esposa, com um primo, com um irmão, com não sei quem, você vai dar satisfação para muita gente. Então, é muito exaustivo. E aí, se você não tem o seu negócio mais organizado possível, o risco de você ficar muito exausto, cansado, ansioso e terminar desenvolvendo um burnout é muito grande, tá? Então, assim, fora que quando você faz tudo só, você perde o seu tempo na sua casa, né? Com a sua família, o tempo também que você poderia estar estudando, fazendo um curso, se atualizando. Então, gente, liderar é criar processos. É você criar processos na sua clínica. Como é que essa clínica vai funcionar? Olá, Luísa, Bianca, boa noite, bem-vinda. O que é liderar? É você criar processos para sua clínica, é você treinar seus colaboradores, é você delegar tarefas, tá? E confiando no seu colaborador. É contratar gente boa, lógico. Como é que eu vou saber? Às vezes a gente contrata, vê o currículo, é cheio de coisa boa no currículo, mas com o tempo a gente vai conhecendo a pessoa vai mostrando as garras. Gente, é aquele negócio, viu que a pessoa ali no dia a dia já faz a troca. Não se alinhou com as funções que ela tem que exercer, não se alinhou com a sua cultura, a cultura da sua empresa, não se alinhou com seus valores, é rua. Você tem que ter colaboradores na sua clínica que se alinhem com seus valores e com a cultura da sua empresa. Tá certo? E assim, quando você não lidera, você se torna o seu funcionário, o funcionário da sua própria clínica. Você se torna um funcionário dentro da sua própria clínica. Você não confia em quem está trabalhando para você, você quer resolver tudo. E aí, às vezes, você, além do médico técnico, né? Você quer fazer tudo sozinho. E aí, se você não delega, não sabe delegar, você, ao invés de ser o dono da sua própria clínica, você vai ser o empregado da sua própria clínica, tá? E aí, gente, isso vai levar você a esse quadro de ansiedade, de desgaste emocional, de muito cansaço e muitas vezes até de alguns problemas psicológicos e psiquiátricos, né? Quantos médicos chegam em casa super cansados e não conseguem dormir, né? Tem insônia, porque na hora que deitam para dormir ficam pensando ali, remoendo os problemas da clínica o dia todinho, né? A noite todinha, vê o sol nascer pensando nos problemas. Enfim, é desgastante demais. E o quinto e último item que eu acho muito importante, que tem muito a ver com a liderança, né? Com quem está aqui em cima liderando,
é a questão de você perder oportunidades de crescimento da sua clínica. Se não tem liderança na sua clínica, como é que você vai ter metas claras, né? Como é que você vai fazer um planejamento estratégico? Como é que você vai ter uma visão de longo prazo, né? Quando eu digo longo prazo, gente, curto prazo a gente considera 1 ano, né? Daqui a 1 ano, médio prazo daqui a 5, longo prazo daqui a 10. Bom, você sabe onde é que você quer estar daqui a 5 anos, como dono de clínica? Você quer expandir o seu negócio? E daqui a 10 anos, onde é que você quer estar? Você quer estar trabalhando a mesma quantidade de horas que você trabalha hoje? Ou hoje é ralado, você está ali montando sua clínica, estruturando, crescendo. Mas daqui a 10 anos você vai querer estar fazendo a mesma coisa que você faz hoje, assim, eu não digo tecnicamente, mas tendo toda a trabalheira, toda a suadeira, ralando como o recepcionista, o contador, o pessoal do caixa, quem contrata, quem faz tudo? Ou você vai querer estar com o seu negócio ampliado, com mais pessoas trabalhando, gerando emprego, com um atendimento mais diferenciado? Onde é que você quer estar, né? Então, se você não tem uma liderança do seu negócio, você não vai ter meta clara, você não vai saber planejar, você não vai ter uma visão de longo prazo do seu negócio. E aí, isso, se você não tem, você perde oportunidades, né? Você fica estagnado, você não expande a sua clínica, você termina perdendo para a concorrência, que muitas vezes abriu a clínica depois de você e conseguiu crescer. Por quê? Porque ele conseguiu organizar, crescer, delegar, e você não conseguiu. E aí você termina o seu concorrente crescendo e você estagnado, né? Serviços que são bem geridos, geralmente são serviços que crescem. Serviços que crescem, geralmente são serviços que são bem geridos. Quantas clínicas aqui na minha cidade, né? Que eu vejo que, sei lá, estão há 30 anos no mercado e continuam aquela mesma clínica, com os mesmos colegas médicos, com o mesmo número de colaboradores, com aquela mesma unidade no mesmo lugar. E quantas clínicas a gente vê que abriu uma primeira unidade há 20 anos atrás e hoje tem 5, 6 ou mais, né? Clínicas que estão aí já no mercado há mais de 50 anos, que aqui na minha cidade tem, eu sei que nas capitais, nas grandes cidades tem clínicas até centenárias, né? Mais que centenárias. E isso é resultado de gestão, de uma boa gestão. Tanto aquela clínica que mesmo que não expandiu em tamanho, mas ela se mantém no mercado, é também um sinal que aquela clínica é bem gerida, né? Porque a gente sabe, isso são dados do Sebrae, né? Que mais de 70% das empresas que abrem, elas fecham em menos de 2 anos da abertura. Então, minha gente, se você está nos 30% que sobrevive a esses 2 anos, você é top. E, gente, um outro dado, empresas que têm mais de 50 anos aqui no Brasil, elas são menos de 1%. Então, se você tem mais de 50 anos no mercado, você é guerreiro. Se sua clínica, às vezes é a clínica que começou com o avô, passou para o pai, já está no neto, mas se essa clínica está no mercado aí há mais de 50 anos, é porque essa clínica, geralmente, ela é bem gerida, tá? Ela tem uma boa gestão. Boa noite, Tivanilma, boa noite. Bem-vinda à live. E aí, gente, liderar, o que é liderar, né? Muitas vezes é você se permitir inovar, criar novos serviços, fazer parcerias. Parceria hoje é bem vista em todos os setores, né, da economia. Parceiros trazem mais clientes para você. Quando você, por exemplo, como médico endocrinologista, você faz uma parceria com um nutricionista, com um nutrólogo, com um treinador físico, um personal trainer, enfim, você junta ali, tem um serviço multidisciplinar voltado para aquele paciente ali, né? A chance de você ter mais pacientes é bem maior. Por quê? Porque o paciente que ia para nutricionista, ele provavelmente vai virar o seu paciente. Ele vai procurar você como endócrino. E vai procurar o personal que trabalha. É muito mais fácil ele procurar um serviço que já está na sua clínica, em colaboração com o seu, do que ele buscar um fora. A não ser que ele já tenha um de estimação, né? Como a gente chama. A não ser que ele já tenha um nutricionista
de anos já, que já acompanha ele há muito tempo. E muitas vezes, por ter tudo ali naquele local, naquela mesma clínica, ele às vezes termina deixando o profissional que ele ia, porque ali é uma facilidade para ele. Vai existir comunicação entre o endócrino, entre o nutricionista, o nutrólogo, enfim. E ali ele vai se sentir mais bem acompanhado, tá? Então, gente, liderar é inovar, é treinar pessoas, é delegar, é criar novos serviços, é atrair mais pacientes, tá bom? Então, assim, será que você está cuidando só do hoje da sua clínica? É uma terceira reflexão que eu trago. Ou você está cuidando do futuro da sua clínica, né? O que você faz hoje é algo que vai fazer sua clínica crescer, né, no futuro, se manter perpétua, ou não. Ou você trabalha na sua clínica pelo hoje dela, pelo faturamento de hoje, tá? Então, gente, o preço que se paga por não ter uma liderança, uma boa liderança na clínica é um preço muito alto. Muitas vezes vai ser um preço muito alto nas finanças da sua clínica, muitas vezes nas estratégias que são usadas, muitas vezes também no seu emocional e no emocional da sua equipe, tá? Então, o que eu deixo aqui como mensagem é que liderança não é um luxo. É algo que vai trazer lucro, paz de espírito para você e um crescimento sustentável para sua clínica. Então, liderar não é luxo, é algo necessário. É algo hoje muito bem-vindo em qualquer serviço, seja ele de saúde ou não, tá? Então, gente, eu vim aqui passar essas informações para vocês. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram, para quem quiser assistir e quiser tirar mais algum proveito aí das informações. E se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento ou até alguma contribuição para fazer, também é muito bem-vinda, tá? Bem-vinda, Glênia. Boa noite. Então, gente, se alguém tiver alguma contribuição também, alguma coisa que vê no seu serviço, né? No serviço, ou até numa clínica que você frequente, ou no serviço que você trabalha, ou no serviço que você é dono, pode deixar aqui a contribuição, tá? Pode deixar também nas mensagens que assim que eu vi, eu responderei, tá? E eu vou encerrar aqui a nossa live. Treinamento para secretária. É extremamente importante. Eu também faço esse treinamento de secretárias, tá? É algo que é extremamente importante. A gente pode fazer uma aula num sábado, uma manhã inteira. A gente junta tanto o médico, né, o dono da clínica, como os colaboradores, e é um treinamento que a gente consegue fazer um alinhamento do atendimento, né? Até do próprio médico, tá? Porque o médico tem que acompanhar esse treinamento da sua equipe. Não adianta eu ficar treinando a equipe lá naquele horário e o colega médico, dono da clínica, não acompanhar o treinamento. É de extrema importância. Bem-vinda, Vanúzia. Bem-vindo, Marcos. Boa noite. Maria de Fátima, boa noite. Então, gente, vou deixar esse conteúdo gravado, quem tiver interesse. Quem tiver interesse também em fazer treinamento das suas secretárias, eu tenho esse treinamento, eu posso fazer de forma presencial e também de forma online, como vocês preferirem, tá joia? Muito obrigada por estarem aqui, parabéns por estarem adquirindo mais conhecimento também. Boa noite.